O Santos mantém o treinador Pedro Caixinha, mas balança. O Pedro Caixinha balança o treinador do Santos Futebol Clube e o Santos monitora 3 nomes no mercado. Adenor Bach, o Tite, que tem uma relação muito boa com o Neymar e com o Neymar pai, e tem nada mais, nada menos que César Sampaio, né? Como auxiliar fixo do Santos. Lembrando que o Tite levou o Sampaio para o Flamengo e levou o Sampaio para a seleção brasileira. Segundo nome, Dorival Júnior. Esse é um nome, uma figurinha carimbada sempre quando se procura treinador no Santos Futebol Clube. O nome do Dorival é citado. O Dorival, por várias vezes, foi nome forte para assumir o Santos, mas aí tinha o problema do Rueda, que o Rueda não gostava do Dorival, pelo fato de o Dorival ter entrado contra o Santos na justiça, e naquela oportunidade o Rueda era membro do comitê gestor, então o Rueda tinha birra do Dorival Júnior. E o terceiro nome é Jorge Sampaoli, que o torcedor do Santos, em grande maioria, gosta muito do Jorge Sampaoli. Então são os 3 nomes que neste momento são nomes fortes para assumir o cargo de treinador do Santos Futebol Clube em caso de saída do Pedro Caixinha. A verdade é a seguinte: o Pedro Caixinha continua balançando no cargo do Santos. O trabalho dele, em termos de resultados, é bem ruim. Aliás, Thiago Jordão, eu já quero que você traga um recorte, um comparativo dos números do treinador Pedro Caixinha comparado aos números tanto do treinador Fábio Carille como também do Odair Hellmann do Papitão. Nos primeiros 15 jogos, como performou o Pedro Caixinha e como performaram tanto o Fábio Carille como também Odair Hellmann, o Papitão da Massa. Vamos lá, Marcão, vamos fazer essa análise, né, de 2 treinadores, além, claro, do Pedro Caixinha, que iniciaram a temporada no Peixe e tiveram ali pelo menos 15 jogos no comando da equipe. O Pedro Caixinha, nos seus primeiros 15 jogos, venceu 6 partidas, empatou 3 e perdeu outras 6, um aproveitamento de 46%. Porém, fazendo um recorte de apenas jogos contra equipes da primeira divisão, o aproveitamento cai para 41%. E o Carille, hein? O Carille, nos mesmos 15 primeiros jogos, venceu 11, perdeu 3 e empatou apenas uma vez, um aproveitamento de 75%. E contra times da primeira divisão, o aproveitamento do Fábio Carille foi de 66%. E já o Odair Hellmann, nos seus primeiros 15 jogos pelo Santos, ele venceu 6, empatou 5 e perdeu 4. Bem parecido com o Pedro Caixinha. Porém, o aproveitamento é de 51% e contra times de primeira divisão, o aproveitamento cai drasticamente. O aproveitamento é de 22%, Marcão. Tá aí um ótimo número pro torcedor varandeiro. Olha, você percebe que o Carille realmente teve aqui dos 3 o melhor aproveitamento, e o aproveitamento do Papitão da Massa era péssimo, né? O Papitão da Massa era muito bom no vinho e na pizza, mas para treinar o time era péssimo, uma preguiça danada também. E o Fábio Carille, que balança lá no Vasco da Gama. Aliás, o Carille também não deve passar a Páscoa como treinador do Vasco, hein? Não sei não, hein? O Carilão da Massa, não sei se segura até a Páscoa como treinador do Vasco da Gama. Muito pressionado o Fábio Carille, ele que preservou o time contra o Corinthians. É mole? É mole o Carille? O Bahia veio aqui contra o Santos, jogou com time alternativo, tudo bem, tinha elenco, né? Agora o Vasco da Gama preservou o time contra o Corinthians, porque tem Sul-Americana no meio de semana. O Carille, grande estrategista do futebol, só que não. Então você percebe aí que dos últimos 3 treinadores que disputaram 15 jogos na sequência no comando do Santos, o melhor aproveitamento é do Carille. E aí você tem o pior aproveitamento do Papitão da Massa. Aliás, o pior aproveitamento é do Pedro Caixinha, né? O pior aproveitamento é do Pedro Caixinha, pior inclusive do que o do Papitão. A diferença é que o Papitão da Massa tem um aproveitamento melhor, mas jogou contra times que não eram da Série A, não é isso, Thiago Jordão? Tiveram jogos ali contra times na Copa do Brasil. Isso ajudou o percentual do Papitão da Massa. Mas vale destacar que nenhum dos 3 treinadores
são treinadores neste momento que o torcedor do Santos gosta de ouvir, né? O Dair Helman não deixou saudades, o Carilão da Massa muito menos e o Pedro Caixinha com uma rejeição muito alta por parte da torcida. Thiago Jordão. Isso mesmo, Marcão. O recorte do Dair Helman deixa com que o seu aproveitamento fique acima dos 50%, porque vamos lembrar, ele derrotou a Portuguesa, que não possuía divisão, e derrotou o Blooming da Bolívia, que naquela ocasião era o lanterna do Campeonato Boliviano. Ele eliminou também o Iguatu e o Ceilândia da Copa do Brasil. Então, né, fazendo esse recorte aí de apenas 4 desses jogos que ele venceu, né, nesse recorte de 6 vitórias, aí fica fácil, né, meu amigo? E aí, quando você aumenta a régua para times da primeira divisão, ele empatou com o Corinthians, perdeu para o Palmeiras por 3-1 e também perdeu para o São Paulo por 3-1. Ou seja, o Odair Helman por muito tempo se escorou naquela história de bom aproveitamento, porém contra equipes fracas, né? Pelo menos eu, naquele tempo, não caí nesse conto de fadas, Marcão. O papitão da massa, hein? O papitão da massa. Então tá aí os números, o trabalho do Caixinha é muito ruim, você percebe, e eu quero colocar de novo aqui esse recorte, você percebe o Pedro Caixinha, 46% de aproveitamento, se olharmos confrontos com clubes da Série A, 41%, e é mais ou menos a média do Pedro Caixinha pelos clubes que ele passou, né, Thiago? O Caixinha tem um aproveitamento muito baixo, né? Se nós olharmos a carreira do Pedro Caixinha, o aproveitamento dele é próximo a 50%. Né? Então, é um aproveitamento muito ruim. O melhor trabalho do Pedro Caixinha foi no México, né? No Santos Laguna. Depois nós tivemos o Pedro Caixinha fazendo um bom ano, comandando o Red Bull Bragantino em 2023. Em 2024 fez um ano muito ruim. Então, veja... o Pedro Caixinha tem números na carreira que não são bons, infelizmente, Thiago Jordão. Isso mesmo, Marcão. Até, inclusive, dei uma pesquisada aqui para trazer informação mais concreta aos nossos amigos varandeiros. O percentual do Pedro Caixinha na carreira, Marcão, é de 46,7%, né? Ou seja, muito abaixo. Ele ganha cerca de 1,50, 1,40 pontos por jogo, né? Então, ele tá na média, né, teoricamente, no Santos. Porém, ele tá no Santos Futebol Clube. Esse que é o grande problema. Você ter 46% de aproveitamento numa equipe de menor expressão, até vai. Agora no Santos Futebol Clube, não senhor. Tem que ser ali, pelo menos acima dos 55%, que é o que a gente espera do clube que é bicampeão do mundo e tricampeão da Libertadores, né, Marcão? Sem dúvida. Arnaldo Souza e Silva Júnior. Marcão, na opinião de vocês, era melhor ter vindo o Quinteiros do que o Caixinha? Olha, eu acho que o Quinteiros tá mal. Aliás, o Quinteiros é outro treinador que tá balançando, né? Tá balançando o Quinteiros também no Grêmio, né? São 3 treinadores que balançam no futebol brasileiro. O Carille no Vasco da Gama, o Quinteiros no Grêmio e o Pedro Caixinha no Santos Futebol Clube. Esses 3 treinadores da Série A, todo mundo sabe o que vai acontecer. É que nem você acompanhar o Chaves. Você já sabe o final. É o que vai acontecer com Pedro Caixinha, com Quinteiros e também com o treinador Fábio Carille, né? Os 3 balançam e não agradam. Eu não sei, eu acho que o Quinteiros tem se mostrado um treinador complicado também no Grêmio, né? Um cara temperamental, emocionalmente complicado. Naquele momento que o Santos tinha Quinteiros e Pedro Caixinha, eu dizia que o Caixinha era a melhor opção, por já conhecer o futebol brasileiro, né? Eu não sei se eu estava certo, porque os dois estão mal, né? Os dois estão mal. Acho que o melhor nome que o Santos tentou era o Luiz Castro. Esse era o melhor nome, né? Mas acabou não vindo por conta dos valores que tinha a receber, ou ainda tem a receber, do Al Nassr, né? Lá do mundo árabe. O meu nome preferido sempre foi o Jorge Sampaoli, né? Esse foi sempre o meu nome preferido, mas tem toda a questão ali de gestão de grupo que o Sampaoli é muito complicado nisso. Eu até entendo, às vezes, o time não pensar no Sampaoli, porque o Sampaoli, ele traz a solução, mas traz também muitos problemas, né? O Sampaoli é um treinador problemático. Tanto é que vamos pensar de forma inteligente, né? O Sampaoli, depois que saiu do Santos, Thiago Jordão, qual foi o grande trabalho que o Sampaoli fez? Talvez no Olympique de Marseille, né? Talvez no Olympique de Marseille, sendo segundo colocado, vice-campeão francês. E só, né? Porque ele vai pro Atlético, vai pro Flamengo, depois Rennes da França. Teve mais um time que ele passou?
Teve mais um time que ele passou que ele não foi bem, acho que o Mônaco também. Enfim. Foi no Sevilha. Sevilha. Então, Thiago, qual foi o grande trabalho do Sampaoli depois que ele saiu do Santos? Somente o Olympique de Marseille? Somente o Olympique de Marseille, que inclusive ele saiu do Olympique de Marseille por conta, igual a que teve na sua saída do Santos, né? Ele ficou em segundo lugar e exigiu da diretoria 200 milhões de euros em contratações. Só que aí, né, meu camarada, você tá no Olympique de Marseille, né? Você não tá no Paris Saint-Germain. A diretoria conversou com ele, falou que não seria possível investir, né, esses valores. E ele falou, beleza, meu chapa, tô saindo fora, um grande abraço pra você. Perdeu a oportunidade de comandar o time na UEFA Champions League e de lá em diante, só ladeira abaixo, Marcão. Depois ele assumiu o Sevilha e não foi bem. No Flamengo teve os problemas que teve. E no seu último trabalho no Stade de Rennes, na verdade, da França, ele acabou também fracassando, tendo um aproveitamento até pífio lá na equipe francesa. Sem dúvida, sem dúvida. Jorge Sampaoli. Agora, o Santos monitora 3 nomes. Vamos aos nomes que estão sendo monitorados pelo Santos Futebol Clube. Thiago Jordão. E vamos avaliar esses 3 nomes. O Santos, aliás, a informação é do Lucas Barros, do Diário do Peixe. Um abraço ao Lucas Barros. O Santos decidiu manter o treinador Pedro Caixinha por mais uma rodada, mas está de olho no mercado. Tá ligado no mercado. E os 3 nomes, Thiago Jordão? Traga pra gente detalhes sobre os 3 monitorados pelo Peixe. Vamos lá, Marcão. Com base nessa informação de que o Santos monitora Dorival Júnior, Tite e Jorge Sampaoli, trouxemos o aproveitamento dos treinadores nos seus últimos trabalhos. O Dorival Júnior, seu último trabalho foi, como sabemos, na seleção brasileira. Ele teve um aproveitamento de 55% e não conquistou títulos. Já no São Paulo, ele teve um aproveitamento de 54,1% e foi campeão da Copa do Brasil. Pelo Flamengo, é o seu melhor aproveitamento. Ele teve um aproveitamento de 67% e foi campeão da Copa do Brasil e também da Copa Libertadores. Já o Tite, seu último trabalho também foi no Flamengo. O Tite, pelo Flamengo, ele teve um aproveitamento de 64,7% e foi campeão carioca em cima do Volta Redonda. Já na seleção brasileira, ele teve um aproveitamento espetacular, Marcão. Um aproveitamento de 80% e também foi campeão da Copa América em 2019. Já o Jorge Sampaoli é o que tem pior aproveitamento comparando esses 3. Seu último trabalho foi no Stade Rennes da França, ele teve um aproveitamento de apenas 30%. Ele também trabalhou no Flamengo, porém teve um aproveitamento de 60%, ou seja, inferior ao dos 2 últimos citados anteriormente. E já no Sevilha, ele teve um aproveitamento de 48% e ele não foi campeão em nenhuma das 3 equipes, Marcão. Tá aí, ó. O aproveitamento do Dorival Júnior é espetacular, principalmente no Flamengo, 67% e 2 títulos. São Paulo, 54% e o título inédito da Copa do Brasil. Seleção brasileira, 66%. Os 3 comandaram o Flamengo. O Tite, 64,7% e um título no Flamengo. Seleção brasileira, 80% e um título. Já o Sampaoli tem o pior aproveitamento dos 3, 30% no Rennes, fracassou na França na última temporada, Flamengo 60%, Sevilha 48%. Em números, Thiago Jordão, o Sampaoli seria descartado aqui, né? Porque o Sampaoli é o treinador menos vitorioso desses 3, o Sampaoli que tem poucos títulos na carreira, né? Tem ali uma Copa América pelo Chile, não é um treinador muito vitorioso, o Jorge Sampaoli. Agora, os números do Tite são espetaculares na carreira, né, Thiago Jordão? Então, se você olhar somente aproveitamento, títulos na carreira, o Tite realmente leva vantagem. E o Dorival também tem números excelentes. Olha, Thiago, eu confesso, eu não sou fã do Tite, tá? Eu vou deixar muito claro isso. Aliás, eu tenho muitas ressalvas contra a escola gaúcha de treinadores. Eu adoro o povo gaúcho, adoro o churrasco gaúcho. O gaúcho é maravilhoso. Mas a escola gaúcha de futebol, né, resultadista, jogar por um gol, aquele time mais fechado, não me agrada muito. E quando a gente fala escola gaúcha, não é só o gaúcho, né? Ficou conhecido como escola gaúcha por conta daquele Grêmio do Filipão e tal, mas o Carille, por exemplo, que não é gaúcho, joga na escola gaúcha, joga como se fosse um treinador gaúcho e tal. Eu, sinceramente, Thiago Jordão, não sou muito fã do Tite, mas eu confesso pra você que eu tô até já trabalhando essa ideia de ver o Tite como treinador do Santos Futebol Clube. É inegável
que ele é um treinador vencedor, né? A gente fica muito falando em jogar bonito, mas a pergunta que não quer calar, qual time no futebol brasileiro hoje joga bonito? Quase nenhum, né? Talvez o Flamengo atualmente joga, do Felipe Luiz, joga bonito, e olhe lá, Palmeiras não joga esse futebol lindo, maravilhoso. Então será que faz sentido a gente ficar batendo nessa tecla do futebol bonito, ao invés de olhar o resultado? E o Tite traz muito resultado por onde passa, por mais que tenha ficado marcado por 2 Copas do Mundo, é inegável que os números do Tite são bons, né? Agora, a minha escolha, olhando o gosto pessoal, seria Dorival Júnior. Agora temos 3 nomes de peso no mercado. O Santos pode sim se aproveitar do mercado neste momento. Thiago Jordão. Isso mesmo, Marcão. Dorival Júnior, Tite e Jorge Sampaoli. Se o gênio da lâmpada me falasse assim, cara, você tem essas 3 opções, qualquer uma que você escolher vai dar certo, porém com base no que eles gostam de trabalhar. Eu, sem dúvida, eu escolheria o Jorge Sampaoli, o Marcão. Das 3 opções, ele é o meu favorito por conta do seu estilo de jogo, né? Porém, o Jorge Sampaoli é aquele treinador que, na minha visão, ele pipoca, né? Bem, o amigo Varandeiro acabou de lembrar aí, aqui no chat, o Santos conseguiu a proeza de ser eliminado pro River Plate do Uruguai na Sul-Americana. Também colecionou a eliminação pro Atlético Mineiro em casa, Copa do jogando Brasil. no Pacaembu, exatamente. E fora as outras pipocadas durante daquele Campeonato Brasileiro. Foi sim muito divertido, né? Aquele ano, mas o Santos, poxa, perdeu pro Cruzeiro que estava na zona de rebaixamento, entregou o jogo contra o São Paulo no Morumbi, entregou contra o Fortaleza. Então é aquilo, né? Ele vai te entregar um futebol bonito, toques rápidos, variações táticas. Mas ele não tá entregando ultimamente o principal que é ganhar, né? Então, pensando com essa ótica, eu também tô começando a me acostumar com a ideia de que o Tite pode pintar aí na Vila Belmiro. E falar a verdade pra você, Marcão, se ele pintar, tô fechado com o Tite, tô fechado com o Dorival, não vou achar ruim. Eu acho que chegou a hora do Santos voltar a vencer. Muito mais importante do que você ter uma jogada em que o cara pedala, limpa 2 e faz o gol, é você ganhar o jogo, Marcão. Seja por 1-0, 2-1, 3-2, enfim, vencer é o que eu mais almejo como santista. Ó, deixa eu explicar aqui pro Marcelo Ferlin, às vezes a gente se expressa e talvez o torcedor não entende, né? Marcelo Ferlin, Marcão pedindo Tite, aí é pra acabar, incoerência Tite não. Bom, eu já cansei de falar aqui que eu não sou fã do Tite, né? Não gosto do Tite como treinador, mas é inegável que ele tem bons números na carreira. Eu não brigo contra números e fatos, né? Eu não brigo contra números e fatos. O Tite é um treinador que tem ótimos números na carreira e já se mostrou competente. Eu não gosto, eu não escolheria o Tite no primeiro momento. Agora, é um nome forte que está no mercado e a gente sabe que pode pintar no Santos justamente pela relação que tem com o Neymar, pela relação que tem com o próprio auxiliar César Sampaio. O que eu disse é, já estou me acostumando a entender um cenário com Tite. É isso que eu disse. Não é o meu treinador preferido. O nome que eu mais gosto dos 3 é Jorge Sampaoli. Acho que não vem. Pelo temperamento, pela gestão de grupo, acho que o Sampaoli não será o escolhido. O Dorival Júnior, acredito que o Dorival vai optar por descansar. Dorival tá com a conta cheia de dinheiro. 2 milhões garantidos por mês até o final da Copa do Mundo. Então o Dorival tá com a conta cheia de dinheiro. O Tite já tá um tempo maior no mercado e já deve estar com vontade de voltar. Por isso que eu acredito que o Tite pode acabar sendo escolhido. É isso que eu disse. Não gosto do Tite no estilo, trouxe aqui. Escola gaúcha, não me agrada. Mas quando a gente começa a observar o futebol brasileiro, quem é que tá jogando bonito? Ninguém. Ninguém. Entendeu? E aí você pode acabar optando por resultado ao invés de jogar bonito, jogar o fino da bola, querer agradar o torcedor, dar espetáculo. Por isso que eu digo que o Tite é nome forte e pode pintar no peixe. Aí eu entro dizendo, eu já estou me acostumando com o cenário que pode ser o Tite como treinador do Santos. É isso que eu disse. É isso que eu disse, tá bom? Não é o nome que eu escolheria, né? É o nome que pode pintar e como torcedor do Santos, eu tenho que aceitar. Eu não vou ficar torcendo contra o Tite porque eu acho o Tite chato pra dedéu, porque eu não gosto da escola que ele pratica. Não, né? Então, eu vou de alguma forma precisar entender, né, a escolha do Tite.